interrompam por áudio, tá certo? Que talvez a mensagem de texto eu não veja. Então, podem me perguntar por áudio mesmo, tá bem? Eu vou dar início. Se houver algum problema com o áudio, podem me interromper e que eu dou um jeito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, essa é uma revisão sobre a aula de patologia dos nódulos pulmonares. É importante falar que eu vou destacar os aspectos mais relevantes da aula que eu ministrei, que são as imagens microscópicas, buscando fazer correlação com o quadro clínico e exames de imagem, tá certo? E no final dessa revisão, eu acho que a revisão dura mais ou menos uns 30 minutos. Depois eu fiz algumas perguntas para a gente treinar. Vocês têm aí no PDF de vocês as perguntas e as respostas, mas tentem fazer juntamente comigo, tá certo? Para a gente deixar o conteúdo mais firme na cabeça de vocês. Muito bem, pessoal. Nódulo pulmonar, conforme eu disse na aula teórica, é qualquer lesão isolada no pulmão, a gente chama de nódulo pulmonar solitário, que apresenta medida inferior a 3 centímetros. Essa lesão ela pode ser enquadrada em 3 categorias diagnósticas: uma lesão inflamatória, uma lesão benigna, ou seja, uma neoplasia benigna, e uma neoplasia maligna. Quais foram os 3 exemplos que eu mencionei em aula? Granuloma calcificado, a causa mais comum de lesão inflamatória; o amartoma pulmonar, a causa mais comum de neoplasia benigna; e o adenocarcinoma, que hoje é o tipo mais comum de câncer de pulmão. Ele ultrapassou o carcinoma de células escamosas e hoje ele é o tipo histológico mais comum. Sinais de alarme, ou seja, sinais de alarme para malignidade, que devem fazer com que vocês pensem em uma maior suspeita de câncer de pulmão. Obviamente, o fato de o paciente fumar por muitos anos, ter uma carga tabágica elevada, os nódulos com mais de 2 centímetros, lembrar que acima de 3 centímetros a gente não chama de nódulo, a gente chama de massa pulmonar, e o raciocínio, o diagnóstico, a abordagem patológica é diferente. Lembrem-se, essa aula é de nódulo, não é de toda lesão pulmonar. Além disso, tumores com bordas irregulares, lesões de bordas irregulares sugerem um padrão de crescimento infiltrativo, que está mais comumente associado a neoplasias malignas, e pacientes com mais de 60 anos. A chance de que seja um nódulo maligno aumenta com a idade do paciente. Muito bem. É muito importante que vocês tenham em mente os padrões radiológicos comumente observados nos nódulos pulmonares. Eles podem ser classificados como sólidos, parcialmente sólidos ou semissólidos ou subsólidos. As 3 nomenclaturas são válidas, e vidro fosco. Lembrar que dos 3, aquele que está mais associado a risco de malignidade é o parcialmente sólido. Por quê? Porque essa é a imagem radiológica característica do adenocarcinoma. Lembrar que essa descrição é para tomografia computadorizada. A gente não consegue ver esse grau de detalhamento no raio-x. E por que parcialmente sólido? Porque o centro ele é mais denso e a periferia tem aspecto em vidro fosco, ok? Quando que um nódulo tem maior chance de ser maligno? Quando ele aumenta de tamanho em relação a um exame radiológico prévio, quando ele tem uma medida superior a 8 milímetros, ele pode ser câncer medindo menos que 8? Pode, mas a chance será maior se ele tiver medida maior que 8 e principalmente maior que 2 centímetros. Pacientes de alto risco, o que são pacientes de alto risco? Com história familiar, tabagismo, outras características que sugiram uma neoplasia maligna. E, além disso, deixa eu só, acho que deu um probleminha aqui no. Pronto. E nódulos que apresentam aumento da captação no PET-CT, os nódulos hipercaptantes. Por que eu estou falando isso? Porque o exame de imagem por si só ele não permite diagnóstico conclusivo de malignidade. Esses nódulos com maior risco deverão ser submetidos a uma biópsia para confirmação ou exclusão de malignidade.
Turma, vocês estão ouvindo bem a minha voz? Está tranquilo o ritmo? Posso continuar? Beleza, estou vendo aqui algumas marcações de joia, então eu acho que está tudo certo. Muito bem. Prof, está espelhando ou não? Marieta Você está conseguindo espelhar? Não está espelhando, não. Uai, eu não estou espelhando, não? Está espelhando, tá a imagem. Aqui tá ok. Normal, Tá Maria. ok? Tá saindo. Eu vou entrar de novo, então. Obrigado, gente. Deu certo, então, né? Já já a Marieta volta. Bom, turma, o primeiro caso clínico, não vou me ater muito às características, ler o caso novamente, não. É só para vocês relembrarem, é um granuloma calcificado e muito importante, guardarem a descrição radiológica das lesões que eu apresentei na aula. Qual é a radiologia típica do granuloma calcificado? Como o próprio nome diz, ele é um nódulo calcificado, ele tem densidade aumentada, é uma densidade semelhante à densidade do osso. Vejam aqui que a densidade do nódulo é semelhante à densidade dos arcos costais. Ele é bem delimitado e geralmente localizado no terço médio. Significa que ele só existe no terço médio? Não. Esse é o achado radiológico clássico, mas ele pode estar presente no ápice ou na base. O mais importante, ele é bem delimitado, ele é bem circunscrito, geralmente ele mede menos que 1 centímetro e ele tem esse padrão de calcificação homogênea, que é o mais comumente associado. E vocês, eu falei isso bastante na aula, eu quero que vocês gravem para essa revisão, nódulo calcificado tem maior chance de ser benigno. O câncer de pulmão geralmente não tem calcificação, e quando tem, as calcificações elas são mais periféricas e não comprometem difusamente o nódulo. Dito isso, antes de mostrar os achados patológicos, vamos rever as principais características. O que define um granuloma calcificado? Só relembrando, granuloma é um tipo de inflamação que geralmente está relacionada à tuberculose. O granuloma calcificado, na maior parte das vezes, é uma sequela de uma tuberculose prévia. O paciente teve um quadro de tuberculose primária, geralmente na infância ou na adolescência, e ficou um foco residual daquela inflamação que vai calcificar. A implicação clínica disso é que em alguns grupos, como por exemplo os imunossuprimidos, a presença dessas lesões indica uma maior chance de reativação. É a chamada tuberculose latente, ou seja, eu tenho a infecção, mas ela não está levando a manifestações clínicas e você pode confirmá-la juntamente com um teste imunológico, ou PPD ou IGRA, sobre os quais vocês vão ver mais na pneumo, na infecto, em outros momentos. Lembrar que a causa mais comum é tuberculose, mas não é a única causa. Mas para fins práticos da prova que vocês vão fazer amanhã, granuloma calcificado é igual a sequela de tuberculose, tá bem? As principais características radiológicas, ela tem tamanho estável, então ela, se você repetir o seu exame de imagem daqui a 6 meses, 1 ano, ela vai estar do mesmo tamanho. Se ela começar a aumentar, pode ser que a infecção esteja passando por uma reativação. O tamanho menor que 1 centímetro e o padrão de calcificação mais comum é a calcificação difusa, ou seja, o nódulo ele é todo branquinho. Lembrar que existem outros padrões de calcificação, central, laminada, e a calcificação em pipoca, que está mais relacionada a um outro nódulo pulmonar que eu mostrei na aula, que é o amartoma pulmonar ou amartoma condroide. Aqui a gente tem uma outra imagem de um granuloma calcificado, até maior, né? Só que a localização dele aqui é no ápice, e ele pode estar associado também a calcificações hilares, uma vez que a tuberculose primária, a lesão que dá origem a esse granuloma, ela geralmente vai afetar o pulmão e também os linfonodos hilares. Bem, pessoal, agora vamos às imagens patológicas. Essa é uma imagem menor aumento e a principal alteração que eu consigo mostrar aqui é que se trata de um nódulo bem delimitado, ele é bem redondinho, assim como a gente vê no exame de imagem, e ele tem essa coloração mais basofílica central. Essa região central é a região que está mais calcificada. Esse material basofílico com aspecto quebradiço, parece que a lâmina está quebrada, nada mais são do que cristais de cálcio que estão se depositando nessa lesão. Então,
Por meio da avaliação dessa imagem, eu consigo ver que é uma lesão bem delimitada, tem uma capa fibrosa e ela está calcificada em sua porção central. Circunscrito, a mesma coisa que bem delimitado. Nessa imagem, o que a gente vê? Tem 3 coisas. À esquerda, eu tenho um pouquinho de pulmão normal. Pulmão normal tem esses espaços brancos no meio, são os espaços alveolares. Eu tenho uma capa fibrosa. Lembrem-se, lesões que têm capa fibrosa, elas podem ser malignas? Podem, porém a chance é menor. Se eu me deparo com uma lesão que tem uma capa fibrosa, é indicativo de uma lesão de crescimento lento ou de uma lesão residual, como é o caso do granuloma calcificado. E aqui o conteúdo calcificado, ele fica mais denso do que o normal e ele vai conferir aquela densidade no raio-x e na tomografia que se assemelha à densidade do osso adjacente. Como é uma lesão inflamatória, eu espero encontrar células inflamatórias. Como é uma lesão inflamatória crônica, qual é a célula inflamatória que manda na inflamação crônica? É o linfócito. Então, aqui, esse quadrado, né, essa imagem retangular, ela está delimitando uma área na capa fibrosa onde existem esses pontinhos escuros que são linfócitos. Isso indica que é uma lesão de provável origem inflamatória, sequela de uma inflamação prévia que foi mais acentuada e o nosso organismo tentou segurar. Eu até falei na aula sobre o exemplo de você abrir uma gaveta e ter uma barata dentro. O que você faz? Você pode fechar a gaveta e deixa ela lá. Isso é o exemplo do granuloma. Ele não consegue matar 100% a bactéria, então ele cria uma capa fibrosa em volta para pelo menos fazer com que ela não incomode, fazer com que essa barata não fique andando pela casa. Bom, pessoal, isso aqui é a imagem que melhor descreve o conteúdo calcificado. O nódulo ele é todo calcificado, mas no centro ele é mais. Essa imagem quebradiça, eu uso a expressão craquelada, certo? Porque o cristal de cálcio, na hora que você vai fazer o processamento histológico, ele quebra na hora que você passa a navalha. E fica com esse aspecto quebradiço. E aqui a correspondência com o exame de imagem mostrando um nódulo de alta densidade. Essa aqui é a imagem do material necrótico, certo? Então, o conteúdo calcificado, ele é mais roxo, o material necrótico, ele é mais rosado, ele é mais eosinofílico. Qual que é a implicação de eu observar muito desse material necrótico? É aí que podem estar eventuais bactérias que sobreviveram. Todo granuloma calcificado vai ser um reservatório de micobactéria? Não necessariamente. Porém, naqueles em que eu observo a maior quantidade de material necrótico, é nesse material necrótico que ainda podem restar algumas micobactérias. Então, o granuloma que ainda tem uma necrose considerável, ele tem maior risco de reativação. O granuloma que é difusamente calcificado, o risco de reativação é menor. Lembrar que o granuloma calcificado geralmente é uma sequela de uma tuberculose primária. Nós temos 3 formas clínicas, primária, secundária e miliar. A primária é aquela da infância e do adolescente, onde vai haver uma lesão geralmente subpleural no terço médio, que é a mesma localização, a localização mais comum do granuloma calcificado. Esse nódulo é chamado nódulo de Ghon. Ele, à medida que a imunidade daquele indivíduo jovem vai segurando a infecção, ele calcifica, porém ele pode reativar e dar origem a uma tuberculose secundária, por exemplo. Já a tuberculose miliar, que tem múltiplos pequenos granulomas, é a tuberculose dos pacientes mais imunodeprimidos. O que vocês precisam de guardar é que o granuloma calcificado geralmente é uma sequela de uma tuberculose primária, exatamente. Não confundam granuloma calcificado com granuloma em atividade. Aquela lesão que eu mostrei para vocês na aula e que eu estou revisando aqui é de uma lesão residual. Ela pode passar por um processo de reativação? Pode, formar o chamado granuloma necrótico, com necrose caseosa. Só que aí o paciente já vai ter um quadro clínico que lembra a tuberculose. Tosse, febre, perda de peso, hemoptise, dentre outras manifestações clínicas e também laboratoriais. Então, granuloma calcificado é uma lesão não ativa, é uma lesão latente que, a depender do indivíduo, ela pode passar por um processo de reativação.
Agora, o caso clínico 2, não sei se você se lembra, era uma paciente jovem que tinha essa imagem que no raio-x ela está bem escondidinha, certo? Mas está aqui a seta ajudando. Uma imagem que também é calcificada, mas não é aquela calcificação difusa, ela está próxima da região central do pulmão, próximo ao hilo pulmonar. Nódulo calcificado perilar, a principal hipótese é o tumor benigno mais comum do pulmão, que é o amartoma pulmonar ou amartoma condroide. E no exame radiológico por tomografia computadorizada, na tomografia computadorizada, você consegue ver o padrão típico de calcificação, que são essas calcificações grosseiras em grão de pipoca, ou simplesmente calcificação em pipoca. Vocês vão fazer questão de prova antiga, eu posso cobrar nessa prova também, eu coloco calcificação em pipoca, porque é o termo que geralmente é utilizado para definir esse tipo de lesão. Bem, pessoal, assim como o granuloma calcificado, ele é bem delimitado. Então, vejam aqui o cursor, né, que eu estou mostrando para vocês, delimitando muito bem a lesão e o pulmão em volta. É uma lesão que também é basofílica, mas nesse caso que eu estou mostrando aqui, nessa imagem, ela é basofílica pela presença de cartilagem, certo? Qual é o outro nome para amartoma pulmonar? Amartoma condroide, porque ele tem capacidade de produzir cartilagem. Professor, eu estou vendo bem a cartilagem aqui? Não. As imagens em menor aumento, quando eu mostro para vocês as imagens iniciais, elas ajudam a identificar melhor se a lesão é bem delimitada, é mal delimitada, se ela é infiltrativa. A gente vai ver melhor a cartilagem nessa imagem. Então, prestem bem atenção nessa imagem. Eu consigo mostrar as setas azuis, estão mostrando para vocês um tecido que é praticamente idêntico à cartilagem normal, certo? É um tecido cartilaginoso, só que no pulmão a gente tem que ter cartilagem só nos brônquios. Se está fora dos brônquios é porque tem alguma coisa errada. É uma lesão amartomatosa. Amartoma, gente, é uma forma de nós definirmos neoplasias benignas que produzem tecidos que não deveriam estar ali. Por exemplo, eu tenho no pulmão... Oi, André, deixa eu te tirar uma dúvida, desculpa. Claro. Não, já entendi, deixa. Não precisa, não. Já? Olha, já, eu respondi desculpa. bem. Que bom, que bom. Então, mais qualquer dúvida adicional pode perguntar. Então, amartoma é um tumor benigno, onde eu observo um tecido que ele não deveria estar ali. Então, no pulmão, sei lá, eu tenho que ter alvéolo, eu tenho que ter vaso, eu tenho que ter pneumócito, mas eu não tenho que ter cartilagem. Cartilagem está no brônquio. Ah, o brônquio faz parte do pulmão? Faz, mas mais na região perihilar, tá certo? Eu não devo ter essa quantidade de cartilagem que vocês estão observando aqui. Aqui, mostrando que é uma lesão de padrão benigno, porque geralmente os tumores benignos eles têm vasos de paredes delicadas na sua periferia, eles são tumores vascularizados, mas não é aquela vascularização atípica que caracteriza os tumores malignos. São vasos que tiveram tempo para serem formados. Isso indica um padrão de crescimento lento da lesão. Como é um tecido cartilaginoso, quais são os elementos definidores, né? Como que eu defino um tecido cartilaginoso? Ele é rico em uma matriz basofílica. Essa matriz basofílica é rica em colágeno e ela é muito hidratada. E aqui eu tenho células desidratadas. É interessante, falei que a matriz é hidratada, mas lembrem-se que durante o processamento histológico, o material passa por uma desidratação na hora de fazer a lâmina. Então, aqui eu vejo as células, parece que elas estão murchas. São as chamadas lacunas de condrócitos. É uma informação para vocês identificarem que é um tecido cartilaginoso e se eu tenho uma lesão com formação de cartilagem, provavelmente ela é peribrônquica. Características do amartoma pulmonar. Ele é circunscrito, né? Ele é bem delimitado, ele forma cartilagem, por isso essa coloração brilhante na verdade, essa coloração esbranquiçada, né, com essa tonalidade brilhante. Os contornos são lobulados, ou seja, ele não é exatamente redondinho, mas ele ainda assim ele é bem delimitado. É próximo ao hilo pulmonar. Ele não é o tumor mais comum do pulmão, mas dos benignos ele é o mais comum e ele tem as calcificações em pipoca. E nunca é tarde para frisar que se um nódulo é calcificado, eu espero que seja uma lesão benigna, na maior parte das vezes.
Agora nós vamos ao terceiro caso. O terceiro caso é de câncer de pulmão. Qual é o câncer de pulmão mais comum hoje? É o adenocarcinoma. Ele está associado ao tabagismo? Está. Porém, a associação dele é menor do que os outros dois subtipos, que são o carcinoma de células escamosas e o carcinoma de pequenas células, que eu falei no final da aula teórica. Mas vamos nos ater ao adenocarcinoma. Padrão radiológico típico, nódulo semissólido, sinônimos para semissólido, parcialmente sólido, subsólido. O que significa isso? Ele é mais denso na região central e ele tem um aspecto de vidro fosco na periferia. Aqui, no caso clínico, ele tinha maior medida de 2,4 centímetros, ou seja, é muito suspeito. É difícil você encontrar um granuloma calcificado com 2,4 centímetros. Isso provavelmente não vai ser só um granuloma calcificado. Ou é um granuloma já em atividade ou um câncer de pulmão. No lobo superior. Por que o lobo superior? Porque as outras lesões que eu mencionei para vocês, elas acontecem em outras topografias. O amartoma, onde que é? Peribrônquica, perilar. E o granuloma calcificado, geralmente no terço médio. Ele tem bordas espiculadas, que indicam padrão de crescimento infiltrativo, e geralmente ele é não calcificado. Gente, eu posso ter um adeno calcificado? Posso, mas para fins de prova, nódulo maligno não calcificado. Tá bem? Eu acho que o meu WhatsApp está aberto aqui, eu estou ouvindo a sinalização dele. Espera aí que eu vou só fechar. Como é que é? Não, não deu para ver, não. Deve ser coisa lá do laboratório. Pois muito bem. Vamos agora às principais alterações patológicas. Essa imagem, se ela cair na prova, não vai ser assim, viu, gente? Eu vou tirar essa linhazinha azul, esse contorno azul que eu coloquei. Isso não faz parte da lâmina. Isso é o professor que colocou para ajudar a mostrar que é uma lesão que não tem aqueles limites bem delimitados que vocês viram para as outras duas. E isso casa com o exame de imagem. Lembrem-se, quando a imagem é no menor aumento... pessoal, uma informação muito importante. Quando vocês... Prestem atenção nisso. Quando vocês fizerem questão de prova antiga, essa lâmina de adenocarcinoma, eu entrei com ela no semestre passado ou semestre retrasado. Então, se vocês pegarem questões de provas mais antigas, não vai ter adenocarcinoma. Vai ser um carcinoma de células escamosas. Então, cuidado ao fazerem questões antigas de câncer de pulmão, porque elas não podem ser aplicáveis à prova que vocês vão fazer amanhã. Tá bom? Beleza. Sinal de joinha aí para eu entender que vocês estavam prestando atenção. Muito bem. Então, se tiverem qualquer dúvida das questões antigas também, mandem para o Tiago ou mandem para mim que eu respondo hoje à noite. Então, são lesões malignas, né? Geralmente elas são mal delimitadas, e aqui a linha mostrando seus contornos irregulares. Gente, uma característica muito legal. Eu falo legal porque eu consigo mostrá-la com relativa facilidade. Câncer de pulmão, assim como todo câncer, pode disseminar pelos vasos sanguíneos, pelos vasos linfáticos, pode ir para outros órgãos por contiguidade. Mas no pulmão, os tumores mais agressivos também têm essa característica, eles se disseminam pelos alvéolos. Aqui eu tenho blocos tumorais disseminando-se pelos espaços aéreos, pelos espaços alveolares. Isso é indicativo de comportamento mais agressivo. Por isso que o cirurgião, quando faz uma cirurgia de um câncer de pulmão, ele tem que tirar o nódulo e uma margem de segurança para evitar que essa disseminação por espaços alveolares fique lá no paciente, porque isso eu não consigo ver no exame de imagem, muito menos durante a minha exploração cirúrgica. Como é uma lesão maligna, ela está associada à lesão tecidual, à lesão vascular, então eu encontro mais hemorragia do que o normal, então aqui eu tenho sangramento nos alvéolos adjacentes. Lembrem-se, o adenocarcinoma é mais uma lesão periférica. Esse sangramento ele vai se reverter em tosse com sangue, em hemoptise, só quando a lesão estiver muito grande. Então, existe o sangramento, mas não necessariamente ele vai repercutir nesse sintoma, só quando a lesão crescer muito, ou for um adenocarcinoma mais central. Porém, esse sangramento pode cair na cavidade pleural e o paciente ter derrame pleural, por exemplo.
A hemorragia aqui é um indicativo de uma lesão que está destruindo os tecidos adjacentes. Aqui, uma artéria e blocos tumorais envolvendo essa artéria. Isso é um sinal de agressividade. Tumores malignos têm a capacidade de migrar em direção aos vasos sanguíneos. Eles abraçam esse vaso e depois infiltram. É o chamado angiotropismo. Câncer de pulmão é um câncer que dá muita metástase. Principalmente para onde? Cérebro, osso, fígado e adrenal. Mas eu não vou cobrar isso na prova de vocês, não. Tá certo? Vou me ater mais às características patológicas do próprio pulmão. E aqui as características citológicas de tumores malignos, né? Isso, gente, por que eu fico falando isso? Eu já falei na aula de linfonodo, de papilífero, porque são essas as expressões que vocês vão encontrar em laudos patológicos. Células atípicas, nucléolos, pleomorfismo, perda da diferenciação, são todas características que indicam que aquela célula está acumulando mutação e, obviamente, e consequentemente, é uma célula maligna, indica maior taxa de replicação celular. Adenocarcinoma, eu coloquei aqui, cuidado com provas antigas, eu coloquei o adenocarcinoma mais recentemente na aula e, consequentemente, nas questões. Hoje ele é o maligno mais comum, ele ainda assim está associado ao tabagismo, porém a associação é menor e ele é pouco sintomático inicialmente. Por quê? É uma lesão mais periférica, mais subpleural. Então, ela demora para atingir vias aéreas e dá manifestações como tosse, hemoptise, dispneia e por aí vai. Quando ele invade, geralmente ele invade a pleura e dá derrame pleural. Não sei se vocês se lembram, mas no fim da aula eu falei um pouquinho sobre biologia molecular e a importância de sequenciar alguns genes para determinar o tratamento. O que eu quero que vocês guardem é que o principal gene sequenciado no adenocarcinoma de pulmão é o gene EGFR, beleza? E as alterações radiológicas são lesões de crescimento rápido, bordas irregulares, aqui uma outra imagem, onde essas bordas espiculadas estão bem evidentes, com densidade variável. Vejam que a imagem ela é mais densa no centro e ela tem essas áreas na periferia menos densas, é próximo à pleura, o que indica uma lesão periférica. Turma, agora vamos praticar um pouquinho. Só para perguntar, alguma dúvida em relação ao que eu falei? Eu falei mais rápido, porque, afinal de contas, a gente já viu isso na aula. Se não, ia virar repeteco da aula e ia ser um pouco cansativo. Tá certo? Eu posso continuar? Pode, tá tudo ótimo. Então, muito bem. Então, vamos lá. Vamos praticar. Vocês têm as respostas, mas vamos esperar um pouquinho antes das respostas, tá bom? Então, vamos lá. Esse é um nódulo pulmonar. Gente, muito importante, não são as questões da prova. Eu fiz as questões da prova há um mês. Com toda a sinceridade, eu não lembro as questões de prova que eu fiz, porque já faz um mês que eu mandei essas questões. Vamos lá. Mas poderiam ser essas. Esse é um nódulo pulmonar encontrado durante uma exploração cirúrgica. E a imagem abaixo mostra o centro do nódulo. Qual o aspecto radiológico esperado para esse nódulo? Letra A, calcificação em pipoca. Letra B, calcificação central. Letra C, um nódulo semissólido. Letra D, uma lesão em vidro fosco. E letra E, uma cavidade com material necrótico. Coloquem aqui no chat a resposta que vocês consideram. B. Tá fácil essa questão, hein? Que bom, né? A gente faz questão, óbvio que tem que ter algumas mais fáceis, algumas mais difíceis, mas o objetivo da questão é que vocês gravem os conteúdos mais relevantes e não esqueçam isso no futuro, não. Então, a grande maioria respondeu letra B. Alguém pode me explicar aqui pelo áudio o que essa imagem está mostrando? Não está na alternativa, mas eu vou falar. Alguém se aventura? Tiago tá... de cálcio. Cristais de cálcio. Cristais de cálcio, exatamente. Tiago está aqui na minha frente, viu, gente? Já preparou o jantar, está assistindo a revisão e depois a gente janta. Mas vamos lá. Vocês não têm ideia do cheiro gostoso que está nessa sala. Vamos lá. Então, essa imagem está mostrando os cristais de cálcio, ok?
Os cristais de cálcio, eles estão associados ao granuloma calcificado. Qual é o padrão radiológico típico do granuloma calcificado? Ou calcificação difusa ou calcificação central. Calcificação em pipoca é do amartoma. Nódulo semissólido é do adenocarcinoma. Lesão em vidro fosco não é de nenhum deles. Pode ser do adenocarcinoma em fase bem inicial. E cavidade com material necrótico nem é do câncer, é da tuberculose, geralmente. Tá bem? Resposta certa, calcificação central. Vamos à segunda questão. Paciente de 41 anos com lesão única no pulmão esquerdo. Qual achado microscópico pode ser observado? Letra A, material necrótico. Letra B, cápsula fibrosa. Letra C, tecido cartilaginoso. Letra D, vasos delicados. E letra E, disseminação por espaços aéreos. Respondam, por favor, mas eu já adianto que tem duas alternativas corretas. Eu fiz a questão na pressa e fiz mal elaborada, mas respondam aí. Tem A e B, exatamente, Luísa. Já matou a charada. Na imagem, é porque eu foquei no que estava no centro. Se cair uma questão dessa na prova, vocês peçam recurso, por favor, porque tem duas alternativas corretas. O que essa imagem está mostrando? À direita, o material necrótico, no centro, a capa fibrosa, e à esquerda, um pouco de pulmão normal. Então, vamos lá. Material necrótico tem na imagem? Tem. Cápsula fibrosa? Tem? Tem. Cartilagem tem? Não. Cartilagem é do amartoma pulmonar. Vasos delicados? Tem. Pode até ter, mas não nessa imagem. E disseminação por espaços aéreos? Provavelmente não, porque é do adenocarcinoma. Respostas corretas, letra A e B. Então, desconsiderem aqui no próximo slide o gabarito com B e marquem a letra A também. Tá bom? Vamos à próxima. Então, eu tenho aqui uma imagem, né? Qual o comportamento desta lesão e a região pulmonar mais comumente afetada por ela? Letra A, é uma lesão maligna e compromete mais o ápice. Letra B, é uma lesão benigna e compromete mais a base. Letra C, é uma lesão inflamatória e compromete mais o terço médio. Letra D, é uma lesão amartomatosa benigna, que é só uma forma floreada de se falar benigna, e ela é perilar. E letra E é uma lesão maligna e tende a ser subpleural. O que vocês acham? Alguém discorda da letra D? Pode discordar, viu, gente? É na discordância que a gente discute e aprende mais. Mas a maioria respondeu corretamente letra D. O que essa imagem está mostrando? Cartilagem. Cartilagem é do amartoma pulmonar, uma lesão amartomatosa benigna. E se tem cartilagem, a localização mais provável vai ser em volta de grandes vias aéreas. Ou seja, onde que eu tenho grandes vias aéreas? Próximo ao hilo pulmonar. Resposta certa, letra D de dado. Professor, só uma dúvida. Claro. Não é nem sobre a questão, é sobre o amartoma pulmonar. Ele é a lesão em vidro fosco, é? Não. Lesão em vidro fosco, eu não citei nenhum exemplo na aula. Ele é o nódulo com calcificações em pipoca. Ah, tá certo, então. Tá bom? Obrigada. Nada. Lesão em vidro fosco, gente, seria o adenocarcinoma em um estágio muito inicial, mas lesão em vidro fosco pode ser infecção, por exemplo, Covid dava muita lesão em vidro fosco, então eu nem estou cobrando na aula não, que a abordagem do vidro fosco ela é um pouco mais ampla que essa que eu passei na aula para vocês. Paciente com nódulo semissólido de rápido crescimento no pulmão esquerdo. Qual a alteração microscópica apontada pelas setas? Fácil. Letra A, necrose. Letra B, angiotropismo. Letra C, disseminação por espaços aéreos. Letra D, calcificação. Ou letra E, capa fibrosa? Fácil, né, gente? Tomara que esteja fácil assim amanhã, concordam? Muito bem. Disseminação por espaços aéreos, né? Agora, cuidado. Eu posso ter necrose em um câncer? Posso. Eu posso ter angiotropismo em um câncer? Posso. Mas o que a seta está mostrando é a disseminação por espaços aéreos. Eu posso ter calcificação em um câncer? Poder pode, mas para fins de prova, amanhã, do professor André, não.
Eu posso ter capa fibrosa no câncer? Até que eu posso, mas não nesses tipos de câncer, tá bem? Capa fibrosa, para fins de prova amanhã, é de qual lesão? Granuloma calcificado. A gente primeiro ensina para vocês o que é clássico. Ao longo da medicina, vocês vão ver os casos atípicos e as variações. Dá pra ver necrose nessa foto, nessa imagem, desculpa. Como? Dá para ver a necrose nessa imagem? Não, não, dá não. Não, Dá. não. Tá bom, obrigada. A disseminação pelos espaços aéreos. Lesão nodular em paciente com antecedente de tuberculose. Às vezes eu já dou o diagnóstico logo no enunciado, né? Qual a implicação clínica deste achado microscópico? Letra A. Esse achado microscópico indica uma possibilidade de reativação da infecção. Letra B. Esse achado microscópico indica um risco de malignidade. Letra C. Esse achado indica que o paciente tem uma infecção ativa com granulomas. Letra D. Que ele tem hemoptise. E letra E. Que ele tem derrame pleural. E aí o que temos? Letra A. Letra A. Muito bem. Aqui a gente tem... O que a gente tem nessa... Isabela quer perguntar alguma coisa? Diga, Isabela. Professor, se na C tivesse infecção latente com granuloma, estaria certo? Mais ou menos. Ela caberia recurso, porque é uma infecção latente. Só que a gente usa o termo mais assim para falar granuloma quando ele está mais ativo, entendeu? Então, eu não colocaria. Acho que geraria confusão, tá certo? Obrigada. Se fosse só infecção latente, ok. Então, a gente tem o que nessa imagem? Material necrótico. Por que é material necrótico? Porque eu não vejo nenhum núcleo, nenhum pontinho roxo. Eu só vejo uma maçaroca eosinofílica parcialmente calcificada, que é o material necrótico da sequela de tuberculose. Ele indica o quê? Possibilidade de reativação da infecção. E eu acho que essa vai ser a última. Lesão de caráter amartomatoso em região perilar. O diagnóstico já está aqui. Mas eu quero saber o achado microscópico. O que essa seta azul está mostrando? Lacunas de condrócitos? Tecido adiposo na letra B? Será que é um pulmão normal na letra C? É uma calcificação na letra D? Ou são vasos de paredes delicadas na letra E? O que vocês acham? Letra E, né? Concordo. Letra E. Vasos de paredes delicadas. Muito bem. É um amartoma pulmonar. E a última, eu acho que essa agora é a última. Qual característica pode ser atribuída a esta lesão? Esta lesão, eu não vou falar qual é o diagnóstico, não. É uma neoplasia de diferenciação escamosa. Letra B, é uma lesão radiológica de limites bem definidos. Letra C, ela tem mutação no gene EGFR. Letra D, ela tem associação com tuberculose primária. E letra E, é um câncer de maior associação com tabagismo. Ô, gente, agora eu vi que a Luísa perguntou aqui, eu já te respondo, viu, Luísa? Letra C, mutação do gene EGFR. Muito bem. Deixa eu só responder uma pergunta da Luísa. Ela perguntou se as lacunas de condrócito seriam mais à esquerda. Tanto à esquerda quanto à direita. Os vasos estão no meio dessas lacunas. Tá certo, Luísa? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigada. Ótimo. Então, vamos só revisar que eu vi aqui uma dúvida C ou E. Essa lesão é um adenocarcinoma. Ela tem diferenciação escamosa? Não, gente. Se é adeno, a diferenciação é glandular. Tá certo? Quando tem diferenciação escamosa, eu chamo de carcinoma epidermoide. Uma lesão radiológica de limites bem definidos. Vejam que é aquela imagem que eu fiz o desenho azul em volta para mostrar que os limites eram mal definidos. Eu explico patologia para vocês entenderem melhor o quadro clínico e os exames de imagem. Mutação do gene EGFR é a mutação mais comumente encontrada. Associação com tuberculose primária? Não, câncer não tem muita relação com tuberculose. Você pode ter as duas lesões, mas não que uma leve à outra. E o adenocarcinoma é o câncer de maior associação com tabagismo? Não, ele tem associação, mas não é o mais associado. Mais associado é o carcinoma epidermoide ou de células escamosas. Turma, era isso que eu queria apresentar. O Ronaldo falou que essas questões estão ótimas para a prova, estão muito bem elaboradas. Você achou, Ronaldo?
Obrigada. André, professor. Obrigada, Divo. Obrigada, Maravilhoso, como professor. sempre. Que bom que Arrasou, vocês gostaram. obrigada. Eu fico feliz. Bons estudos, uma boa prova amanhã. E precisando de qualquer coisa, podem me procurar ou procurarem os professores, ou os monitores. O professor sou eu mesmo. Agora eu vou jantar. Parabéns aí pela didática e essa forma tão brilhante de não só em sala de aula, mas conseguir transmitir posteriormente, sei lá, que é tão importante quanto, viu? Parabéns. Continue assim, Valeu. sucesso. Obrigado, Ronaldo. Agora eu vou jantar, pessoal. Bons estudos. Tchau.